Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, Hoje a gente está voltando com mais um filme, né, no nosso canal e a gente já vai entrar numa síndrome que seria a síndrome da ansiedade, né? Então está sendo o primeiro transtorno ansioso que a gente está abordando aqui, que é o transtorno de pânico, né? O filme, assim, eu pesquisei muito, a gente tinha várias possibilidades para poder escolher, mas eu optei pelo Homem de Ferro 3, que é um filme que eu acho que se encontra mais fácil, assim, né? Eu tinha olhado alguns filmes mais antigos, mas optei por colocar esse pra gente começar. Depois a gente pode até mais pra frente trabalhar outros filmes para aprofundar um pouco mais sobre o assunto, né? E a convidada é a doutora Olivia, ela é psiquiatra, ela fez psiquiatria comigo lá no Hospital de Lomberes, né, Olivia? sim. E obrigado então por reservar esse tempo aí pra gente. Fala um pouquinho de você, da sua formação, onde você está trabalhando. Eu sou médica psiquiatra, né, como você mesmo já falou. Minha graduação em medicina foi na Universidade Federal de Goiás, na UFG, em Goiânia, e minha residência em psiquiatria foi no Hospital de Lomberens, em Belo Horizonte, né. Fui da turma do Dr. Leandro, e, e agora eu voltei para Goiás, e eu trabalho aqui em algumas cidades, Goiânia, Itumbiara, Goiatuba e Pontalina. Beleza, então, Olivia. Vamos começar a falar, então, acho que do filme, né? Assim, é um filme. É filme de super-heróis, né? Então, acho que quem gosta deve ter assistido todos, né? São vários filmes, né? O pessoal chama de universo da Marvel, né? Então, começou lá com Capitão América e veio vindo. E esse é o terceiro que aborda o Homem de Ferro, assim. Eu até sugiro para quem quiser aprofundar, entender mais a história desse personagem e de como que ele foi acometido, né? Vamos colocar assim, por esse transtorno que eu acho que é fundamental, assim. Eu acho que é muito raso a gente ficar falando só de sintoma de alguém, né? Quando a gente conhece a história dessa pessoa, eu acho que a gente consegue ajudá-la mais, né? Então, ao longo desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, esse é o terceiro filme do Homem de Ferro. E ele foi lançado no final de 2013, né? E o filme começa até com uma frase, né, que o próprio Tony Stark, que é o Homem de Ferro, cita, né, que somos nosso próprio demônio e fazemos deste mundo nosso próprio inferno, né? Ele no filme ele não sabe quem que é o autor, mas pesquisando a gente viu que é de um poeta, né, irlandês, chama Oscar Wilde. E a história desse poeta é bem interessante. Nossa, foi bem intensa, assim, enfim, ele foi preso. E ele lançou só um livro, né, que chama O Retrato de Dorian Gray, que tem outro filme até de super-heróis que abordam esse personagem, Dorian Gray, chama A Liga Extraordinária. É um filme até interessante, quem quiser conhecer, né, um pouquinho sobre o Dorian Gray, né. Mas essa frase, né, Olivia, somos nosso próprio demônio e fazemos deste mundo nosso próprio inferno, talvez resume o filme todo, né? Porque lá no comecinho do filme ele é abordado por um cientista que queria financiamento para o projeto dele e o Tony Stark estava naquela fase Alerta, agitada dele. Oi? alerta spoiler do É, filme. nós spoiler o pessoal já sabe do canal que sempre tem, né? É, Mas e é interessante porque assim, os três filmes, né, o primeiro filme do Homem de Ferro mostra essa guinada, ele era um playboy mesmo, gastava dinheiro, vendia armas para o mundo todo, até que ele sofre um atentado e no meio do caminho ele vira esse, né, o Homem de Ferro, né? Mas aí parece que esse filme é antes dele lá atrás se tornar, né, esse começo é antes dele se tornar esse Homem de Ferro, que estava naquela fase de festa, né, de deboche, ele até humilha mesmo, faz hora com aquele cientista, e fica lá em cima esperando no frio, né, é. e não acontece nada. E acaba que esse personagem, né, que chama Aldous Killian, que é o do Guy Pearce, né, que é o nome desse ator,
Ele, desde aquele momento, ele passa a vida meio que planejando essa vingança, né? Então é como se o Tony Stark tivesse mesmo ali naquele dia criado, né, o demônio para ele mesmo e que transformou a vida dele depois em um inferno, né? Assim, que o prejuízo foi grande, né? Perdeu a casa, perdeu tanta coisa, foi explodida lá, né? Enfim, aí a gente caminha então um pouquinho para a gente falar então sobre ansiedade mesmo, né? Como é que esse personagem já foi acometido, né? A primeira cena do filme, ele tá naquela lanchonete, né? Com um amigo dele que trabalha lá no exército, né? E esse amigo, ele até cede uma armadura para ele, né? O James Rhodes, né? Que é o amigo, ele se intitula como máquina de combate, né? Quando ele veste aquela armadura. E esse James Rhodes, ele é do exército, né? Ele é um soldado mesmo. E o Tony Stark é um civil que, enfim, luta por ele, né? Depois forma-se os Vingadores, mas luta por ele, né? E, e esse James Rhodes marca esse encontro para ver se o Tony Stark consegue ajudar a descobrir quem que é esse Mandarim, que é um terrorista que aparece na televisão, ameaçando todo mundo, né? E dentro dessa lanchonete vem umas crianças pedir autógrafo para ele, né? E ele já começa a passar mal ali, já começa a sentir uma falta de ar, se acha estranho, começa com tonteira. E, e ali ele já sai correndo lá para fora, né? Então eu achei interessante agora o livro da gente separar, né, diferenciar medo de ansiedade, assim, né? Assim, os sintomas são os mesmos, né? Eu acho que a diferença é que no medo tem algo ali palpável, assim, eu tô com medo, sei lá, de alguém me bater, eu tô com medo de perder o emprego, né? Tem algo ali visível, né? É, E sensação, ansiedade é algo difuso, assim, eu tô sentindo tudo isso, eu não sei por quê, não sei explicar, né? é a sensação, o medo, né? Ele foi adaptativo, né? Para os animais, para o ser humano, enfim. É importante ter medo até para a sobrevivência, né? Para se Uhum, proteger de um perigo realmente iminente, né? Um perigo de fato acontecendo, para fuga, né? Então, se um animal tem um predador assim na sua frente, né? O corpo tem que estar preparado para fugir, né? Então, o medo é muitas vezes importante, né? Para a gente não se colocar em risco, né? E ponderar aí, né, os riscos. Mas já a ansiedade, às vezes, não tem um perigo de fato acontecendo, né? É mais uma sensação, né? De que tem um perigo iminente, né? Mas não tem um perigo de fato acontecendo à sua frente, né? sim, como se fosse um alerta falso, vamos colocar assim, né? Um alarme falso, né? Isso. Então, aí, né, assim, ele deixa aquela armadura, meio que estaciona, né? Mas eu acho até interessante a cena que ele para aquela armadura lá na rua, né? Do lado de umas motos lá. Ele entra naquela armadura e a própria armadura tem um sistema de inteligência artificial que, né, parece um médico, né? Falando, o que que eu estou sentindo? É do coração? É do sei lá o quê? Do sei lá o quê? Aí o sistema analisa, vê o sangue dele, fala, não tem nada alterado, não tinha nada na sua comida, parece que é um forte ataque de pânico, ele fala assim, né? É uma ansiedade muito forte que você teve, né? Porque, inclusive, a pessoa que tem um ataque de pânico, no momento da crise, ela, muitas vezes, ela acha que mesmo, tem certeza, uma sensação de uma morte iminente, né? Que ela vai morrer, que ela está tendo um ataque do coração. Então, vem também acompanhado dessa sensação que está morrendo, medo muito grande da morte. E aí, no caso, ele tinha essa ferramenta para descobrir Essa tecnologia, né? se tinha algum problema de saúde lá, né, no momento, e aí foi diagnosticado pela máquina que era um ataque de pânico, né, uma crise de ansiedade.
O que não acontece, né? Igual você falou, a maioria procura, fala, nossa, eu tô morrendo, eu vou pro hospital agora, eu tenho que fazer exame, eu tenho que, enfim, correr atrás, né? Então, muitas vezes, as pessoas que já tiveram, né, ataque de pânico ao longo da vida, às vezes procuram primeiro um pronto atendimento clínico, né? Aí passam por exames, eletrocardiograma, por exemplo, né? Descarta essas outras causas, essas causas orgânicas e cardiológicas, por exemplo, para depois ir no psiquiatra, né? E Uhum, porque aquilo foi um ataque de pânico, né? sim, é. Então ela teve esse ataque, aí depois lá na frente, lá né, no filme, enfim, teve vários acontecimentos até chegar aqui. Eu calculei foi uns 4 dias, desde do primeiro as coisas foram acontecendo assim, né? Que ele desafia aquele mandarim, ele dá o endereço da casa dele, o pessoal vai lá com os helicópteros, explode tudo e consegue sumir, mas ele desmaia, né? Aí acaba que a armadura vai voando e sobe, ele vai parar, acho que lá no norte, lá dos Estados Unidos, onde tem até neve, enfim, eu não lembro a cidadezinha, né? E ele acha uma casa lá com uma áreazinha, ele arrasta a armadura para lá e é a casa de uma criança, né? Ele acha essa criança, chama Harley, né? Aquela criancinha. E ele fica super encantado e fala, não, fica calado, me deixa eu colocar a armadura aqui, que depois eu te dou algumas coisinhas e tal, que eu tenho que investigar, né, umas questões aqui. E é E importante falar que foram em situações diferentes, né? Então, sim, esses ataques são realmente inesperados, né? Às vezes acontecem em ambientes diferentes, né? A pessoa às vezes não consegue identificar o que desencadeia, né? sim, Aquele ataque de pânico, assim. Ele estava conversando com um amigo, outro, né? Com uma criança, numa lanchonete, outra em outro lugar. Então, tem esse caráter de ser um pouco inesperado mesmo. uhum. Não teve um gatilho assim específico, né, uma coisa assim, né? Que É, ele passe, né? Conscientemente aham. que teria. Essa criança é até bem faladora, fica falando na cabeça dele, ele sem paciência com, com o menino. Aí uma cena que até cai no chão e pega a neve, vai passando no rosto para esfriar. Ele, o que que você está acontecendo? Você está surtando? O que que você tem? Não para de falar e tal, né? Enfim. Aí outra cena em outro lugar, enfim. Então ele está em sofrimento, sim, mas a priori não está paralisando, ele está continuando a vida dele, vamos colocar assim, que isso é importante lá na frente para os critérios que a gente vai falar, né? Para a gente separar. Separar o que seria transtorno do pânico, né? Uhum, Que a gente conhece como síndrome do pânico, e o que é um ataque do pânico isolado, sim, né? A gente pode falar mais para frente, assim, quais sim. os critérios para a gente considerar que é um transtorno, né? Que Uhum, está gerando um transtorno. sim. Aí a última cena que eu separei que ele teve uma crise, né, de pânico. Ele estava no carro dirigindo, ele conversando com essa criança no telefone, que precisava daquela armadura para ver se a armadura já estava funcionando para ele poder usar. E o menino fala que não, ele já começa, ele para o carro, freia, já começa a respirar fundo, respirar e sai do carro. Acaba que a criança foi até bacana, conversou com ele, não, respira, respira, vai, acalma, tal, deu umas ideias para ele assim. E ele resolveu essa crise também, assim, né? Então às 4 ele não precisou ir no médico, vamos colocar assim, mas isso é importante a gente fixar que lá na frente a gente vai abordar essa questão também, né? Aí a gente já entra então na definição, que eu acho que agora a gente já tem os elementos, né, os sinais, os sintomas, o que, que é bem caracterizado, para a gente aprofundar, né, Olivia? Eu até tirei uma definição para a gente comentar, né, que um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso, né, você já tinha falado, ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos. É muito rápido, né, assim, do zero sintoma até o máximo vai em minutos, né? É uma condição aguda, né? Uma Sim, não é aguda. coisa arrastada, enfim, vai aos pouquinhos, horas, não. Aí tem que pensar já em outras coisas mesmo, né? E os principais sintomas mentais, você também falou, é o medo extremo
e uma sensação de morte e tragédia iminente, assim, a pessoa acha que vai acontecer uma coisa muito grave mesmo, uma sensação que vai morrer, que é o que leva ela ao pronto-socorro mesmo, né? É uma cena que às vezes até a família assusta e corre, né? Enfim. Eu já atendi um caso, assim, que o paciente morava numa zona rural, teve uma crise de pânico e eles foram no hospital para levar, eles bateram o carro no caminho, assim, de tão desespero. A família entrou nisso, quer dizer, o trem. Assim, não machucou muito, não, mas bateu o carro, deu prejuízo, enfim. Chegou no hospital, além das escoriações, assim, era um transtorno de pânico, assim, uma crise de pânico, né? Que é bom alertar para não ter acidente, assim, né? Não sei se você já trabalha em pronto-socorro, assim, que às vezes você está lá com um paciente super grave, igual o Covid agora, né? Os hospitais todos cheios, assim, e a pessoa acha que vai morrer, a família também, aí dá muita briga em pronto-socorro, né? Ah, tem que atender rápido, tá? Aí você vai medir os dados vitais, tá tudo certinho, não tem nada ali, dá para esperar, enfim, né? É mais para acalmar mesmo as pessoas, né? Aí eu coloquei, né, nos critérios pelo DSM, né, que é o livro que a gente está seguindo, assim, por parte da psiquiatria, são 13 sinais e sintomas, né, muita coisa, assim, e você tem que ter pelo menos 4, assim, desses, né, para a gente começar a falar que pode ser um transtorno de pânico, né. Então, o primeiro, palpitação, coração acelerado e taquicardia, ele teve, né, isso é frequente. Sudorese, né? A pessoa começa a transpirar, suar bastante, um suor às vezes até frio. Tremores, abalo, acaba que liga, né? Palpitação e tremor, acaba que um puxa o outro, né? Sensação de falta de ar, sufocamento acaba puxando também, que a pessoa ventila mais, né? Enfim, a qualidade às vezes dessa respiração não é adequada, né? Sensação de asfixia, né, que tem alguma coisa engasgada, enfim, dor no peito, né, desconforto torácico, que está tudo interligado, coração e pulmão está tudo dentro da caixa torácica, acaba que vai também, né? Náusea ou desconforto abdominal, né? Às vezes tem gente que até vomita se tiver com a barriga cheia, vai dando náusea, enfim. Tontura, instabilidade, vertigem, desmaio também pode ter. Ele mesmo caiu no chão, foi pegando o gelo para colocar nele, né? Aí calafrios ou ondas de calor, eu acho que é depois, né? Vem aquele suor frio, depois que a pessoa, enfim, passa isso, o corpo dá uma esquentada, eu acho que costuma vir depois, assim, né? As parestesias, aqueles formigamentos, né? A mão formigando, a perna formigando, é comum também a gente escutar isso, né? Desrealização, que é essa sensação de tudo tá irreal, que está dentro de um sonho, né? Que não está entendendo o que está acontecendo. Ou despersonalização. Despersonalização, né? Que é quem sou eu, né? Uma confusão entre eu e esse ambiente que eu tô, né? Medo de perder o controle ou enlouquecer. Então, geralmente são esses sintomas que fazem até a pessoa sair de onde ela está, né? A maioria sai de onde está, vai para algum lugar eu vou perder o controle, vou começar a quebrar as coisas aqui, enfim, né? Passa isso na cabeça e medo de morrer, né? Então, resumindo, né, tem o sintoma psíquico principal, que é esse medo intenso, e vem acompanhado desses sintomas físicos, né? Que a gente chama de autonômicos mesmo, né? Que é automático, né? Enfim, o controle do coração, da nossa respiração. Decorrentes dessa descarga de adrenalina, Sim, né? né? Para fuga, né? Sim, que você tinha até comentado, né? Sobre a adrenal. Fala um pouquinho, né? Então, nós temos uma glândula, né, que fica em cima dos nossos rins, que chama, né, suprarrenal, e ela produz adrenalina. E a adrenalina, né, é um hormônio que é responsável por esses sintomas, né, para fuga mesmo, né? Se tem um perigo na nossa frente, para a gente correr e se proteger. Então, taquicardia é um dos sintomas, né? O coração precisa ficar acelerado para bombear sangue para a gente poder correr, né? Então, às vezes, né, esses
o que que acontece? A gente tem um sistema límbico que é no nosso cérebro, que é responsável pelo controle das nossas emoções, e ele manda uma mensagem errada que a gente está num perigo, né? Para as suprarrenais, que elas liberam adrenalina. Então, falando de uma forma simplificada, é isso, né? Nosso cérebro manda uma mensagem que a gente está num perigo. E aí vem todos esses sintomas físicos, né? Que caracterizam o ataque de pânico. É, e é fácil ter todos ali, né? Ele teve a maioria, assim, né? Mas ter isso só não, a gente já falou, né? Não quer dizer que já seja um transtorno de pânico. Aí a gente tem que prosseguir um pouquinho, né? Aí vamos mostrar mais dois critérios agora, né? Muitas pessoas vão ter 1 a 2 ataques de pânico ao longo da vida, né? E não vai ter nenhum desdobramento. Quando que a gente começa a chamar de transtorno? É quando a pessoa, né, além do aumento da frequência, né? É quando a pessoa ela tem medo do medo, ela começa a ter medo de ter um novo ataque de pânico. Então ela tem um primeiro e começa a ficar ansiosa até quando não está durante as crises, né? Ela começa a até ter comportamentos evitativos, né? Com medo de desencadear uma nova crise. Gera um sofrimento muito grande, né? Na maior parte do tempo ela está tendo medo de ter um mal-estar de novo, né? De se sentir mal de novo. Então, muitas vezes, as pessoas que têm o transtorno do pânico, elas começam a evitar, às vezes, sair de casa, com medo de passar mal na rua e não ter ninguém para socorrer, né? Ou evitam, né, alguns lugares específicos que, por exemplo, ela teve ataque de pânico num lugar, aí ela começa a evitar esse lugar com medo de ter de novo, porque teve nesse lugar uma primeira vez, né? Então, a gente chama de transtorno quando a pessoa começa a ter medo de ter uma nova crise, né? Que são os dois, né? Que eu até coloquei aqui na tela, que é isso. Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas das seguintes características, que é isso, né? Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou Isso. sobre suas consequências, né? Perder o controle, ter um ataque cardíaco, enlouquecer. E uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Por exemplo, comportamento que tem por finalidade evitar de ter ataques de pânico, como esquiva de exercícios ou situações desconhecidas, né? Aí Sim. comparando com o filme, então, a gente pode falar que ele não tem transtorno de pânico, né? É. Porque ele continuou a luta dele lá, ele foi atrás lá do mandarim, enfim, ele mesmo tendo ansiedade, caindo no chão lá, ele seguiu a vida, enfim, eu acho É. que é muito por aí. E eu acho assim que vai até também no tratamento, né? Assim, da gente tentar também junto com o paciente, de ele não desistir também de tudo, de se Paralisia. isolar, né? Paralisar, porque vira num ciclo vicioso, né? Que aí a gente acaba, até nós mesmos, preenchendo esses critérios. Ah, não vou te dar um atestado para você ficar em casa um tempão aí, pronto. Aí para voltar de novo fica difícil já, né? Lógico, cada caso é caso, a gente senta com o nosso paciente e combina, né? Vamos colocar assim. Mas os outros critérios, lógico, né? A gente tem que excluir causa orgânica, isso é fundamental, a gente já falou, foi o que ele fez. Ele entrou na armadura dele, fez um check-up lá, né? Vamos colocar assim, né? E não tinha nada, mas não necessariamente o médico vai pedir muito hora de exame, né? Assim, ressonância da cabeça, não entra. Ele vai fazer um exame clínico baseado na idade, nesse contexto, enfim, nos achados pelo exame físico, né? Então, o clínico, dado o posto, consegue fazer essa detecção bacana, eu acho, né? No geral, ou no próprio pronto-socorro, né? Onde tem, enfim. Eu até num filme que eu gravei, Olivia, sobre. Foi o último, né? Chama Um Ato de Coragem. A gente debateu sobre sistema de saúde, né? E eu comparei o Brasil com os Estados Unidos, e lá tem um brasileiro morando lá que ele passou mal, um jovem, trabalha acho que com programação, o coração disparou lá, foi pro hospital.
E lá não tem SUS, né? Lá é tudo particular. Ele chegou e era um ataque de pânico. Ele ficou 2 horas. Acho que ele gastou uns R$ 5.000 em 2 horas, assim. Fizeram um raio-x de tórax, um eletrocardiograma e troponina para ver. Descartou o infarto. Falou, não, você teve um transtorno de pânico, pode ir para casa. R$ 5.000 que eu acho que ele gastou lá, né? Mil e poucos dólares, assim. Ou seja, o pronto-socorro consegue também chegar nesse diagnóstico e lá mesmo eles vão encaminhar. Olha, parece que, né, vamos tratar essa ansiedade, não é daqui, já dá uma aliviada, assim, né? Então a gente tem que excluir causa orgânica, o uso de drogas, o uso de substâncias, né, que são, né, Desencadeia ataque. pode, né? Enfim, então da parte dos critérios diagnósticos a gente já falou, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história, né? A gente deu uma pesquisada assim de como é que começou-se a se pensar nessa síndrome, né? De taquicardia, dor no peito, papá, né? Então, pela nossa pesquisa aqui, né? Lá em 1850, nessa faixa, né? Esse médico Jacob Mendes da Costa, né? Ele observou em soldados que estavam chegando lá voltando da Guerra Civil Americana com esses sintomas, assim, né? E na época ele achou que era alguma coisa da guerra, assim, uma água, uma coisa que intoxicou, algum material, sei lá, um metal pesado, né? Enfim. Porque eles chegavam assim, gritava à noite, suando frio, enfim. E na época não tinha, né, gente? Não tinha hemograma, não tinha exame de eletrocardiograma, não tinha quase nada, assim, né? Era um exame clínico ali. E eles não morriam, né? Assim, eles tinham essa crise horrível lá e não morria, né? E com a evolução foi verificando que o que ele chamou, né, de doença da Costa, né, ficou com esse nome. A maioria hoje a gente vê que está nesse espectro psicológico, né? Vamos colocar assim. Aí pegou o gancho do Freud, enfim, deu uma refinada nesses critérios diagnósticos. Você já tinha ouvido falar disso? Eu não tinha ouvido falar não, viu? Dessa síndrome da Costa, né? A prevalência a gente pode falar um pouco, né? Assim, até de 1 a 4%, né, da população, né? Você pega uma Mas cidade que tem, às vezes, sei lá, 100 mil habitantes, né? Enfim, é um número considerável, né? 100 habitantes, um terá 1.010. E vai fazendo o cálculo de quantas pessoas são acometidas, né? E geralmente bate em pronto-socorro mesmo, assim. Acho que todo mundo que trabalhou dando plantão já atendeu vários, né, assim, pronto-socorro, né? E é mais comum em mulheres, né? Tem 3 vezes mais chance do que os homens. alterações hormonais, né, ao longo da vida da mulher. Ele foi, né? A gente tem que analisar esses fatores todos, assim, enfim. Tem muita história de comorbidade também, né? A gente estava conversando antes, né, Olivia? Transtorno de estresse pós-traumático, questão de abuso sexual, né? Assim, violência doméstica, lá no passado e às vezes vem agora, né? Causas, né, no geral, Uhum. dos psiquiátricos em geral, são múltiplas, né, as causas, né, não é só um fator. Mas do transtorno de pânico, assim, tem o fator hereditário, né, tem o fator genético, então a pessoa nasce com uma predisposição a desenvolver o transtorno, mas tem também o fator ambiental, né, que é as vivências ao longo da vida, os estresses, né, as condições de estresse que a pessoa se expôs ao longo da vida, em determinada época do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento, tem as associações, sim. Falando das comorbidades, né, muitos dos transtornos psiquiátricos são comórbidos do transtorno de pânico, né, a depressão, por exemplo. E falando do filme, né, do personagem, né, que teve o ataque de pânico, ele viveu momentos de muito estresse, né? Às vezes um estresse pós-traumático, né? Tem uma Uhum. porcentagem de pessoas que têm estresse pós-traumático que evolui também com transtorno do pânico posteriormente. Sim. Era isso que a gente estava conversando. É.
Por isso que é interessante o pessoal ter em casa, às vezes, assistir os outros dois filmes dele, até a saga, porque todo mundo vai entender o que que ele estava passando, assim, né? Ele Sim. meio que assumiu a liderança lá dos Vingadores, vamos colocar assim, e ele estava preocupado em defender o planeta e ficou criando uma montoeira de armadura pela madrugada fora, não estava dormindo direito, ele estava fazendo uso de álcool, né? Ele tinha acabado de casar e a esposa ficava cobrando, não, você só fica aí fazendo esse trem o dia todo lá embaixo, não fica comigo, a gente não viaja. Ele estava passando por um momento de estresse, né? Então, assim, privação de sono, o uso de substâncias também pode desencadear, né? Uma crise, é, e, e o estresse, né? Que ele estava. Sim. Aqui só um fator que eu achei em um livro, né, que o único fator social identificado foi o divórcio, né, uma separação recente. Ele foi o contrário, né, ele acabou casando assim recentemente, então meio que... Mas enfim, é um fator lógico, né, divorciar, perder a pessoa que estava ali, um cuidado, às vezes ela pode se sentir culpada até por esse divórcio, enfim, né. Aí seguindo, né, eu coloquei um modelo, né, que foi o Barlow que estudou, que ele falou justamente o que você tinha já comentado, né, assim, a pessoa nasce com uma susceptibilidade, ou seja, né, ela tem uma vulnerabilidade no sistema biológico. O que pode ser isso, né? Qualquer coisinha, às vezes a pessoa, o coração dela já dispara, vamos colocar assim, né? Talvez ela já tende a liberar um pouquinho mais de noradrenalina, ou ela é mais sensível à própria noradrenalina dela. Enfim, já tem alguma coisa ali, né? Ele tá mais predisposto a mandar essas mensagens, né? Sim, é. Medo de que tenha alguma coisa errada, algum perigo para o corpo preparar, né? Sim. Aí ocorre um estresse, a vida é estressante, eu acho que não tem como alguém passar pela vida sem ter estresse, não, né? Então eu acho que o estresse vai ter, mas eu acho que infelizmente algumas pessoas mais são mais, sensível. ou mais azaradas também de acontecer muita coisa grave, assim, muita coisa simultânea, muita coisa junto, né? Enfim, Sim. que E também uma depende coisa é você ter, oh, desculpa. desenvolvimento. Também depende da idade, da época da Sim, vida, aquele estresse, em qual intensidade que foi também, né? sim, é isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa passa por um estresse pequeno, aí passa uns 2, 3 anos, aí tem outro, enfim. Às vezes não, às vezes já com 4 anos já vê alguma coisa grave em casa, aquilo já dispara o coração, e na adolescência vê um assassinato, enfim, uma perseguição, a pessoa sofre um assalto, né? Enfim, é difícil. Aí tem essa questão também, né? Aí depois isso gera um alarme falso, né, que entra nesse ciclo. Esse alarme ele é apreendido, então qualquer coisinha já aciona aquilo, qualquer coisinha, né, não, já vai dar errado, já aconteceu isso, o coração já dispara. E começa a criar também, Leandro, por exemplo, durante o primeiro ataque de pânico que a pessoa teve, ela ficou ofegante, né, hiperventilando, falta de ar. Aí fica gravado, né, que aquela sensação, né, que ela teve aquele medo intenso, aquele mal-estar todo. Aí vai fazer um exercício físico, né, que vem com esse sintoma de ficar mais ofegante, e aí lembra o ataque de pânico, né, aí começa Uhum. a dar o exercício físico, né, porque aquele estímulo de respirar muito lembra, né, o mal-estar que teve antes, a pessoa fica ansiosa, com medo de ter de novo, né. Sim. Aí começa a evitar, né, atividade física, caminhar, sair de casa, né. E isso é importante a gente ficar com isso em mente quando a gente for falar sobre tratamento, né. Alguns tratamentos tentam fazer essa dessensibilização, vamos colocar assim, né? O terapeuta vai, não, vamos subir a escada aqui do prédio aqui, vou subir com você. Sobe, desce, até, tá vendo? Você suou e não aconteceu nada. Agora tem uma nova informação gravada que vai competir com aquela negativa, vamos colocar, e assim ajuda o paciente, né? Lógico que em casa, quem está assistindo, tiver um familiar assim, ele pode cumprir esse papel também. Não, eu vou estar do seu lado, vamos caminhar, vamos pôr esse coração para bater forte aí, vamos, né? Vamos tirar isso, né? Enfim, aí das causas, depois o pessoal dá uma olhada, eu acho que é mais ou menos isso, assim, né?
E eu coloquei outro tema interessante que, pelos estudos durante a terapia, quais eram os temas ali trazido, né, pelos pacientes, né? Então tinha assim dificuldade de tolerar raiva, então já tinha era uma personalidade que qualquer coisinha já estressava, era uma certa rigidez, vamos dizer assim, né, na personalidade, então isso predispõe. Ele tava com a criança, toda hora xingava, ele qualquer coisinha de estresse ele já saía fora, assim, ele não era, nunca foi muito de conversar. Quem for assistir os filmes do Homem de Ferro vai ver que ele é desse jeitão mesmo, assim, né? Separação física ou emocional de pessoas significativa, tanto na infância como na vida adulta, né? Quem acompanhar a saga deles vai ver que ele perde o pai, né? O pai dele é assassinado, o pai dele é um cientista também. E ele fica com isso na cabeça há muito tempo. O Homem de Ferro 2 aborda muito isso, mostra um vídeo do pai dele falando, enfim. Então tem a questão da infância do Homem de Ferro que mexeu com ele também, né? Pode ser um gatilho para isso, né? Desencadeado por situações de aumento de responsabilidade no trabalho, né? Então ele totalmente teve isso, né? Enfim, a gente está vendo isso agora, né, Olivia, nesse Covid, o pessoal trabalhando mais, trabalhando Sim. às vezes em casa, nunca usou um computador, esse negócio de online, enfim, ó, isso é uma pressão muito grande, aí não funciona, a pessoa já vai ficando ansiosa, não vai funcionar de novo, nunca funciona, então assim, a gente está vendo vários gatilhos para isso, né. Percepção dos pais como controladores, assustadores, críticos e exigentes, né? De novo, voltando à questão da infância, a percepção dos pais, né? Então, a criação é muito importante, como você falou, a questão ambiental aí, né? Que o ambiental entra isso, a criação, né? E representação internas de relacionamentos envolvendo abuso sexual ou físico, né? No Kaplan, né, assim, que é um livro que a gente lê, né, para a saúde mental, lá fala que, pelos estudos lá nos Estados Unidos, 60% dos pacientes com transtorno de pânico lá tem história de abuso, assim, na infância, que é um número muito grande, assim, né, eu achei. Então é algo para ser investigado, para ser escutado, que tem mais coisa aí por trás, né. O curso, vamos falar um pouquinho também, né? Que é uma doença de pessoa jovem, né, Olivia? Assim, a gente vê na clínica, né? A primeira crise, né, o primeiro ataque de pânico costuma ser aí no final da adolescência, né, do início, e o início da idade adulta. É a principal faixa etária, né, que lá por volta dos 25 anos, né, a média, de ter o primeiro evento, né? Uhum. Que é para ligar um alerta, por exemplo, um idoso que nunca teve começa a ter, né? A gente tem que ficar É, atento para excluir outras coisas, né? Um começo de demência, uma questão cardiológica mesmo, tireoide, a própria adrenal, às vezes alguns tumores podem aparecer, né? Então a gente ficar atento, né? O curso, né, cita pelo livro lá que é Crônicos, né, enfim, a gente está pegando a bibliografia norte-americana que aqui no Brasil a gente não tem muito estudo, assim, né, mas lá cita que o paciente precisa tratar muitos anos, assim, até se livrar totalmente, né, tem que ter uma compreensão e sair daquele loop de sempre continuar pensando que é uma questão clínica, né? Porque se ele não sair dessa de ficar indo para o pronto-socorro e volta, pronto-socorro e volta, isso vai alimentando e vai piorando, né? Eu acho que é romper esse estigma de ter um problema de saúde mental mesmo, né? Eu acho que todo mundo pode ser acometido com ansiedade, enfim, né? Não tem que ter, a prevalência. não tem que ter preconceito de procurar ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, né? E é uma condição que tem tratamento, né? Sim, Melhora muito a qualidade de vida. Casos até que tem remissão, né, sim. completa. Lá cita no livro, né, 30 a 40% dos pacientes podem ficar livres de sintomas nesse acompanhamento a longo prazo, 50% tem sintomas leves, depois do tratamento fica com poucos sintomas, e de 10 a 20 pode ainda ficar com alguns sintomas mais relevantes. Então a maioria a gente pode colocar aí
uns 80 a 90% tem uma melhora muito boa, né, na qualidade de vida, né? Então é buscar ajuda mesmo, né? E para fechar, né, Olivia, eu acho que esse tema é mais curtinho mesmo, enfim, né? que é o tratamento, né? Assim, eu não sei se você reparou lá no final do filme, que não sei se você foi acompanhando, né? Que geralmente passa a- as letrinhas e o pessoal já desliga, né? O pessoal tem gente que fica no cinema até o finalzinho, que sempre coloca, né, um pouquinho. Aí aparece, né, que ele está conversando, falando, como se tivesse uma consulta aí de psicanálise. Ele está deitado, aí tem uma pessoa do lado até dormindo, deixa o óculos cair, ele falou, aí você está dormindo? Aqui, que parte que você dormiu? Ah, lá que você falou lá sobre a Suíça, né, que foi logo o comecinho do filme, né? Aí ele, não, mas que você é um doutor? Eu falei, não, mas eu não sou essa espécie de doutor que você está pensando, né? Que ele é o Hulk lá no filme, é o Bruce Banner, né? Que ele chama lá para fazer parte daquela equipe, né? Então, um dos tratamentos, sim, a psicoterapia entra, ajuda. A gente viu que a comorbidade é muito grande, tem questão de abuso, a gente falou que tratando essas questões já ameniza esses gatilhos, né? Essas lembranças aí, né? Mas também passa por medicação. Acho que é muito difícil quem está tendo um transtorno, às vezes tolerar só uma terapia de cara, assim. Às vezes a gente, pelo menos eu, assim, começa a medicar um pouco com a terapia, depois a gente acaba até conseguindo tirar a medicação, né? Qual que é a sua experiência, assim? Sim, a indicação, né, que a gente tem para eficácia no tratamento do transtorno de pânico é a terapia cognitivo-comportamental, né? E tem também a opção, né, da medicação. Assim, uma não exclui a outra, né? São terapias complementares. Uhum. É importante, né, ter A a associação até melhora, né? Assim, já tem estudos, né? eficácia maior. Uhum. É isso, tem medicação, né, o tratamento farmacológico e a terapia Sim. cognitivo-comportamental. É, só sobre remédio, pessoal, o que que o remédio faz, né? O remédio geralmente chama inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que ele aumenta a quantidade de serotonina disponível no cérebro, né? Basicamente é isso, assim. O efeito mesmo começa depois de um mês, então leva um tempo ali, então não é para desanimar. E é o que faz é isso, aumenta-se a serotonina e meio que dá uma anestesiada afetiva na pessoa, ela consegue tolerar bem e depois flui bem a terapia, assim, né? Eu acho, assim, né, a minha opinião pessoal, que qualquer terapia ajuda, né? A cognitivo-comportamental, porque os estudos são todos norte-americanos, né? A Né? linha que eles seguem mais é essa, vamos colocar, né? Mas a terapia aí do CAPS, enfim, do posto de saúde, né, o psicólogo que a pessoa buscar ajuda, vai ajudar com certeza, né? Você tá lembrado de mais alguma coisa, Olivia, assim, que a gente não falou? Eu acho que é isso, né? O transtorno, Uhum. resumidamente, eu acho que é isso, né? Sim. Ah, então eu queria te agradecer aí por, Muito, né, esse tempo aí ter passado com a gente aqui. sim, muito obrigada. Tá. Até mais então, viu? Até mais. Espero ter contribuído. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele, e eu digo, fique aí, quer acabar comigo? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou bastante esperto, deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, eu sei que você está aí, então não fique triste, depois eu coloco de volta em seu lugar.
mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que ele morra completamente. Nós dormimos juntos, assim como o nosso pacto secreto, e isso é o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você?